sejam todos bem-vindos ao terceiro intensivão do gerenciamento de resíduo. Para quem ainda não me conhece, eu sou Jaqueline Gomes, sou engenheira ambiental, trabalho com investigação e remediação de áreas contaminadas, com gerenciamento de resíduos perigosos, sou auditora de conformidade legal, sou gerente técnico comercial hoje de uma empresa de consultoria que é a Trial Rio Tecnologia Ambiental, aqui no Rio de Janeiro. E hoje o nosso primeiro tema, né, vai ser a logística reversa de óleo mineral. E quem vai estar comigo hoje falando sobre esse tema que é tão importante vai ser o Marcelo Murad, que ele é o diretor de coleta e logística da empresa Luarte Soluções Ambientais. Então, ele vem trazendo esse tema. Enquanto eu vou procurando aqui o Marcelo Murad, eu vou pedir para vocês, colocando aí para mim a região que vocês estão falando. Nós tivemos inscritos aí identificamos aí várias regiões do Brasil participando desse evento. No último tiveram algumas pessoas fora do Brasil também. Então, se vocês puderem colocando para mim a região que vocês estão falando, tá bom? Coloca aí nos comentários e vamos ver aqui se eu consigo achar o Marcelo. Só um minutinho, vamos lá. Enviar o convite aí, Murad. Vamos ver se você consegue entrar comigo. Aê, conseguimos! Seja bem-vindo! Obrigado, boa noite, Jaque. Boa noite! Só para o pessoal te conhecer um pouquinho, será que você pode contar para a gente um pouquinho da sua jornada profissional? Vamos lá, o Marcelo Murad, né, ele é engenheiro eletricista aí de formação, fez mestrado em engenharia elétrica, especialização em celulose e papel, e lá em 2000 ele veio para o Grupo Luarte, né? De 2000 a 2010 eu fiquei na empresa que era de celulose do Grupo Luarte, né? E lá eu fui engenheiro de manutenção, eu fui engenheiro de projetos lá na ampliação da planta, fiquei na coordenação aí de planejamento e engenharia. Em 2010 eu recebi uma proposta para sair da área técnica e vir para a área aí comercial e gerenciar a área de suprimentos, aí onde estava compras e todos os armazéns da Luarte. E aí lá eu fiquei até 2016, quando no final de 2016 eu recebi um novo convite para vir para a Luarte, né, na área de coleta de óleo. E estou desde então aqui nessa área fantástica aí, muito interessante, e trabalhando com o pessoal durante esses últimos anos já. Nossa, que legal. A sua vida profissional praticamente dentro da Luarte. Toda dentro da Luarte, né? Eu só fiz um estágio fora da Luarte, que foi numa companhia aí de energia elétrica aqui do interior do estado, né? E o restante da minha carreira é toda, desde trainee até essa posição de diretor aqui dentro da Luarte, tá? Nesses 21 anos aí de carreira, mas tive a oportunidade de passar por muitos setores e isso foi muito interessante para o meu desenvolvimento aí. A Luarte proporciona isso e muita gente, se você olhar aqui para dentro, realmente seguiu uma carreira aí, similar a essa, realmente se desenvolvendo, e não é raro achar pessoas aqui que tenham 10, 15, 20, 30 anos aí dentro da Luarte, né? Uma empresa fantástica para se trabalhar. Parabéns para a Luarte, né? Valorizando os recursos. Obrigado. Aí, promovendo. Eu queria também aproveitar o gancho para te pedir para falar um pouquinho da Luarte, para quem ainda não conhece, né? O que a empresa faz, quais serviços ela oferece, que você puder falar um pouquinho sobre a empresa. A Luarte, né, algumas pessoas aí às vezes não conhecem, né? Quando a gente fala do caminhãozinho azul, o pessoal acaba reconhecendo bastante, mas é uma empresa que faz a coleta e refino de óleo usado, né? Isso até outubro do ano passado, e eu falo um pouquinho daqui a pouco o que aconteceu aí desde outubro, né? Mas nós somos uma empresa aí com sede em Lençóis Paulista, nós temos outras 16 bases aí, centros de coleta, espalhados pelo Brasil, desde Canoas até Belém do Pará, e a gente já chegou aí a mais de 3.300 municípios fazendo a coleta de óleo. Nós temos uma base aí, mais de 120 mil clientes aí que nós já atendemos na nossa base cadastral. A gente realiza uma média de 20 mil operações de coleta por mês,
E isso tudo começou aí há mais de 45 anos aí pelos irmãos Trescente e veio desenvolvendo toda essa empresa aí de refino, né? E hoje a Luarte é a única a ter a tecnologia aí de hidrotratamento para produzir o óleo de alto desempenho do grupo 2. Na América Latina foi a primeira, nós somos a única a produzir no Brasil o grupo 2. E a gente hoje, como linha única, né, utilizando o hidrotratamento, a gente é a maior linha única de hidrotratamento do mundo. E hoje a gente consegue, com isso, ter um óleo aí de alto desempenho para lubrificantes de alta performance. Além disso, a Luarte produz óleo para pulverização agrícola, também produz o óleo lubrificante para equipamentos elétricos, né, para transformadores e outros equipamentos aí que são isolados a óleo. E também a gente tem aí todas as certificações para a produção de lubrificantes para o ramo alimentício, inclusive que permitem aí o lubrificante, a graxa produzida com o óleo básico da Luarte ter o contato indireto e acidental com o alimento, né? Então a Luarte procurou aí essas certificações, se desenvolver e trabalhar muito aí para poder entregar um produto de alta qualidade aí para o mercado brasileiro, já que no mercado brasileiro nós não temos, né, nenhuma empresa além da Luarte que produza o grupo 2. O restante de todo o grupo 2 ele é importado. E desde outubro, né, a Luarte tem aí a transformação do seu DNA e a sustentabilidade como um pilar aí, maior aí. E a partir de outubro de 2020 a gente começou a atuar também na coleta, destinação e transformação de resíduos aí pós-consumo do setor automotivo. Então, conseguindo as melhores práticas aí de economia circular, a Luarte ampliou aí o seu leque de atuação e também, além de trabalhar com óleo lubrificante, a gente agora também coleta os resíduos pós-consumo aí do setor automotivo. Tá? Nossa, que pouca experiência que vocês têm, né? Nem conhece sobre o assunto, nem domina o mercado. Mas tem sempre para aprender, viu, Jaque? A gente sempre aprende, né? E é importante, assim, sempre estar conectado. E a Luarte tem como característica buscar as melhores práticas, buscar a melhor tecnologia para poder atender os clientes, realmente, para dar toda a segurança a eles, porque um resíduo perigoso, né, que muitas vezes é desconhecido aí para muitos e não é tratado como deveria e acaba podendo ter um grande impacto aí no meio ambiente. Mas para isso a Luarte se estrutura e tem essa capilaridade toda aí pelo Brasil para realmente dar toda a segurança aos nossos clientes. Nossa, e aí com toda essa propriedade, né, nesse mercado, eu gostaria de até te perguntar aí o que é a logística reversa do óleo lubrificante usado, para o pessoal entender um pouquinho sobre esse mercado. Bom, após o uso, né, acaba aí o lubrificante, né, tal qual, só para o pessoal entender um pouquinho, normalmente 80% daquele óleo lubrificante que a gente coloca no carro ou nas máquinas, ele é óleo básico, tá? E 20, 15% aí ele é um aditivo que os formuladores utilizam para aumentar desempenho, dependendo da aplicação. Então, com o passar do tempo, o que acontece é que esse aditivo ele acaba se degradando com o uso. E aí as propriedades de refrigeração ou de lubrificação acabam sendo comprometidas e a gente tem que trocar esse óleo, né? E aí começa uma parte aí do ciclo da coleta. Então a logística reversa vai desde a responsabilidade do armazenamento correto por parte dos geradores aí desse óleo, né? Que podem ser as concessionárias, oficinas, indústrias, todos que utilizam o óleo lubrificante, trazer para o refino, aí parte da escolha desse gerador, buscar alguém autorizado para realmente fazer toda essa coleta, todo o transporte e trazer até o refino, uma planta de refino, para esse óleo ser processado. Tá? Então, tudo isso ele é com responsabilidade compartilhada. Tanto o gerador quanto quem está indo lá buscar, coletar, transportar e refinar tem uma corresponsabilidade. E tudo isso daí precisa realmente de várias autorizações, além de todas as licenças aí municipais ou estaduais,
também tem a ANP envolvida, então o pessoal tem que ter autorização da ANP para poder fazer isso. A política nacional aí de resíduos sólidos também coloca aí as regras e nós temos as orientações para que tudo isso seja feito com cuidado e como ele tem que ser feito com a responsabilidade. Então, todo esse ciclo, desde a geração do óleo até ele ser tratado aí, essa logística reversa do óleo lubrificante. Tá? Nossa, que legal. E assim, se no caso, como que eu devo fazer aí o armazenamento desse óleo usado, né, lubrificante usado, e qual que é a destinação correta aí para o óleo mineral? Isso é muito importante, né? Porque algumas empresas, né, acham que porque eles geram pouco óleo, o lubrificante usado, ele acaba podendo misturar, então eles misturam com solventes, ou mistura com água, e isso daí acaba inviabilizando em algumas situações o refino desse óleo lubrificante. E o importante é que as empresas têm que saber que esse óleo tem que estar armazenado, ele tem que estar em contenção para evitar que em qualquer vazamento ele vá para uma água pluvial, que ele contamine aí solo. Então, é muito importante armazenamento correto para evitar qualquer tipo de vazamento e contaminação do meio ambiente com esse óleo. É muito importante segregar esse óleo e realmente armazenar ele, evitar contaminação com água, evitar contaminação com outros produtos, né? Evitar fazer misturas, seja com combustível, seja com um solvente, ou seja com outros materiais que possam ter aí na empresa, para que isso realmente seja possível do ciclo ser fechado e a gente fazer o refino. Então, a gente precisa dessa conscientização de quem está gerando esse óleo para que ele realmente tenha um tratamento especial para que isso possa ser feito aí da melhor maneira possível. Tá? É verdade, é um trabalho em conjunto, né? Para poder acontecer cada pessoa, cada responsável por uma parte do ciclo tem que fazer a sua parte. Senão esse óleo nunca vai conseguir chegar para o processo de refino. E como que é o processo de coleta do óleo lubrificante usado? Essa é uma estrutura gigante, né? Para a gente poder atender o Brasil todo aí. A Luarte tem aí suas 17 bases, porque a planta de Lençóis Paulista também é considerada uma base de coleta, né? E para ter essa capilaridade, a gente tem mais de 350 veículos. Por quê? Eu não posso chegar com um caminhão de 20 mil litros e entrar lá dentro de uma grande metrópole, né? Eu não posso entrar lá dentro de São Paulo com um caminhão de 20 mil litros. Então, nós temos restrições dependendo da área em que nós vamos fazer essa coleta. Então, são necessários aí caminhões com vários volumes para coleta. Então, nós temos aí caminhões de 2 mil litros de capacidade até 20 mil litros. E para isso que a gente vai ao cliente para poder fazer da maneira como é necessária, até porque em muitos clientes nós não temos como entrar com um caminhão grande, né? Uma pequena oficina eu não consigo entrar com um caminhão grande lá dentro. Então a estrutura de coleta ela precisa ser diversificada, ter uma flexibilidade grande para que realmente os clientes possam ser atendidos. E o importante é que, por que todo mundo aí começa o processo por coleta, né? Porque não adianta ter uma refinaria se você não tiver o óleo para colocar, né? A matéria-prima ela vem desses geradores. E para isso também é necessário aí bases homologadas na ANP. Não basta aí um licenciamento estadual, não basta um licenciamento municipal para que as empresas possam ir fazer essa coleta. Porque lembrando, nós, coletores e refinadores, com o gerador, somos corresponsáveis por todo esse óleo até o tratamento. Então, qualquer acidente, qualquer autuação que acontecer, desde o momento da coleta até esse óleo ser processado, os clientes aí, os geradores, eles também vão ser autuados junto com quem pegou esse óleo. Tá? Então, a estrutura, ela precisa ser muito capilar. A gente precisa que todo o processo de coleta, transporte, armazenamento e transferência para a planta, ele esteja sempre autorizado pela ANP. E é muito importante que o gerador identifique aquele coletor que é autorizado. Nós não devemos entregar o óleo para alguém que não esteja totalmente capacitado e autorizado para isso. Então,
A estrutura de coleta, ela vai desde o momento em que a gente coletou o óleo no gerador, fez o transporte, armazenou nessas bases aí de armazenamento temporário, transferiu ele para a matriz aí, para as plantas de re-refino, e a partir daí inicia o processo de re-refino. Só que para isso, os caminhões aí precisam de N licenças e autorizações. Nós precisamos aí de equipes capacitadas que realmente vão entender cada especificidade do cliente, por atender a indústria, por atender concessionária, por atender aí as oficinas, né? Cada um tem as suas necessidades. Então, muito importante que as equipes estejam capacitadas para identificar situações que possam causar risco, até para auxiliar o gerador aí na forma como armazenar e também destinar esse óleo da melhor maneira possível. Lembrando que para toda coleta deve ser gerado um certificado de coleta de óleo. Isso é a comprovação de que o gerador destinou para o caminho correto, aí, fez a destinação correta do óleo lubrificante usado. Sem esse certificado que ele tem que armazenar por 5 anos, né? E não é raro a gente encontrar alguém que não saiba disso, que não saiba que precisa desse certificado de coleta de óleo, que saiba que precisa armazenar por 5 anos para poder comprovar essa destinação, que é com base nele que nós aqui, refinadores, vamos fornecer uma carta de destinação final do tratamento desse óleo. Isso daí é o que comprova que realmente foi dado o destino correto. Então, o ciclo aí para coletar esse óleo vai desde toda essa estrutura de coletar, fornecer a documentação. É muito importante que o cliente, o gerador, ele entenda que ele deve conferir a documentação de quem está indo coletar para que isso seja feito da maneira correta. E você citou um ponto que é muito importante, que é a corresponsabilidade. Então, nós como profissionais da área ambiental, temos o dever, né, e a obrigação legal de garantir a gestão adequada desses resíduos, principalmente do óleo que tem sendo mal manipulado, aí, né, mal gerenciado, causa grandes impactos para o meio ambiente. E aí eu queria aproveitar o gancho e te perguntar como que é o processo do re-refino, né, para você contar um pouquinho para nós. Como que vocês fazem aí para quando vocês recolhem esse óleo, quais produtos, né, vocês geram no final com esse óleo recolhido e como que é a parte de legalização ambiental para realizar o processo de tratamento do óleo mineral? Se você puder contextualizar um pouquinho para nós esse processo. Vamos lá, então. Então, todo óleo que chega aqui na planta, né, primeiro ele passa por um processo de classificação, porque a gente não é como comprar uma matéria-prima que eu coloco a especificação e o fornecedor vai me fornecer naquilo certinho, né, tudo bonitinho, de como eu estou precisando, né? O óleo lubrificante, como eu te falei, muitas empresas acabam não cuidando dele como deveria. Então a gente tem óleos que vão estar contaminados com água, a gente tem óleo que chega contaminado com solvente. Então esse óleo primeiro passa por um processo de classificação quando chega aqui na planta. Então nós vamos classificar o óleo e segregar ele para que ele possa ser colocado na planta na composição que a gente consiga fazer o melhor tratamento, né? Como eu falei, a Luarte investiu aí nessa planta de hidrotratamento para produzir o grupo 2 e com isso também a Luarte passou, né, contrário do processo aí que é utilizado por outros refinadores e que também a Luarte usou até vários anos atrás, de ácido argila. A gente consegue hoje um rendimento da planta de 73%. Então, quando esse óleo entra na planta, ele passa por uma etapa de desasfaltamento e depois uma etapa de hidrotratamento para poder fazer essa transformação e extrair o óleo do grupo 2. E com isso a gente conseguiu chegar a 73% de rendimento. Então, para cada 100 litros de óleo que a gente coloca na entrada da planta, lá no final a gente vai ter 73 litros de óleo básico. Contra aí dados da ANP, os últimos dados da ANP, que a média das outras plantas aí que utilizam outra tecnologia chega a 60%. Então, isso também devolve mais óleo para o processo produtivo. Além disso, com essa tecnologia, nós não geramos mais resíduos que não possam ser reaproveitados ou tratados durante o processo. Então, o que significa isso? O único resíduo que a gente trata
e depois devolve ao corpo d'água é a água, é o contaminante água. Todos os outros resíduos, que para nós são subprodutos, a gente fornece para a indústria aí de impermeabilizantes da construção civil. A gente utiliza como um combustível interno à planta para que a gente evite de consumir outros recursos naturais, como gás ou outros combustíveis aí para poder aquecer a planta. Então a gente consegue fechar o ciclo hoje totalmente e não gerar resíduos no processo de hidrotratamento. Isso daí colabora muito para fechar o ciclo e a gente não, na verdade, contribuir para gerar outros resíduos que tenham que ir para aterro ou para outra destinação. Tá? Então, após a etapa de desasfaltamento, ela vai para o hidrotratamento. Depois do hidrotratamento, a gente extrai as frações e além desses subprodutos aí que a gente tem, que vai para a construção, para impermeabilizantes da construção civil e também para aquecimento aqui interno à planta, nós produzimos aí o óleo básico de alto desempenho aí e a qualidade para os lubrificantes, né, e aí sejam industriais ou automotivos. Nós produzimos um óleo que é utilizado na pulverização agrícola. Nós produzimos aí o óleo isolante, como eu falei, e também óleos para o setor aí alimentício, para lubrificante, para quem fabrica lubrificantes para o setor alimentício. Então, hoje o processo de refino, ele tem a capacidade aqui de fazer com que o ciclo se feche e a gente tenha o máximo aproveitamento. Tá? A gente hoje não manda nada para aterro e conseguiu aí eliminar essa fonte, essa destinação aí do processo. Nossa, que legal. E aí, como que é a parte de legalização ambiental, né, para realizar o processo do tratamento do óleo mineral? Eu acho que só essa parte aí que... Desculpa. Além de todo o licenciamento, né, a gente está aqui no estado de São Paulo, então CETESB, todas as outras licenças de bombeiro e tudo mais, que aí que uma planta tem que passar por isso, a gente também tem que passar aí pelo licenciamento e autorização da ANP. Né? Então, tem algumas autorizações de licença a mais do que um processo de tratamento normal, que muitas vezes pode ser feito pelos órgãos aí estaduais ou municipais. Então, todos os geradores têm que entender muito bem para onde eles estão enviando aí o óleo para ser refinado. E a ANP autoriza também, né, que existam apenas coletores. Então, hoje a Luarte ela é uma empresa integrada. Nós realizamos a coleta e o refino. Mas o gerador ele tem que ter conhecimento para quem o óleo dele realmente está indo para ser refinado, porque apenas o refinador vai poder fornecer o certificado de destinação final do óleo dele, tá, Jaque? Ele não pode, com um coletor, que nós temos vários coletores autorizados no mercado, apenas com o coletor não pode dar esse certificado de destinação final ao gerador. Então é muito importante saber, quando ele entrega o óleo para alguém que está autorizado pela ANP, que ele verifique para quem esse óleo está indo, porque ele vai precisar dessa empresa depois para fechar todo o processo de documentação que vai ser necessário para ele. Tá? Alguns estados, inclusive, já começaram a exigir a apresentação aí dessas destinações finais, ou mesmo do CCO, para poder fazer renovações de licenças. Né? O Rio Grande do Sul é um desses estados que hoje começa a exigir de alguns setores, não de todos, mas de alguns setores, o Rio Grande do Sul começa a exigir a apresentação de toda essa documentação, inclusive para renovar a licença aí dos estabelecimentos. Tá? Nossa, muito bom. E assim, eu imagino que deu para sentir um pouquinho aí de tudo que você veio nos posicionando com relação a toda essa logística, né? Eu imagino os desafios que vocês não têm aí, não encontram no caminho. Você poderia falar um pouquinho para nós quais são os seus maiores desafios operacionais? Desafios operacionais realmente que um deles, né, como eu falei, a capilaridade para poder atender e ter a flexibilidade para poder atender de acordo com a legislação. Porque nesse processo é proibido, por exemplo, fazer o transbordo de um caminhão para outro depois que eu coletei o óleo. Então, por isso que nós precisamos aí realmente nos atentar a quais bases são legalizadas para poder fazer esse armazenamento temporário.
Então, por isso que a Luarte tem aí 17 bases. Esse ano ainda a gente deve estar indo aí para 20 bases. Nos próximos anos a gente também vai estar ampliando esse número de bases para ter capilaridade e atender aos clientes conforme a legislação exige. Tá? Então, o desafio também da capilaridade, porque logisticamente eu não posso dizer que um caminhão meu foi atender a 2.000 quilômetros da minha base legalizada mais próxima e voltou. Né? Não faz sentido eu andar 2.000 quilômetros ou 1.000 quilômetros para ir, 1.000 para voltar com um caminhão de 2.000 litros. Isso não é economicamente viável. Né? Então, primeiro para poder atender todos os municípios brasileiros, realmente exige uma capilaridade muito grande. Como eu te falei, a gente não chega ainda a todos, não chegou a todos, mas já chegou a mais de 3.300 municípios no Brasil. Então, ter estrutura para poder fazer a coleta e também ter a estrutura, os caminhões e todo o pessoal treinado para poder atender os clientes é um primeiro desafio muito grande, porque você precisa, além de atender a todas as legislações aí dos municípios, dos estados, você precisa aí estar de acordo com a CONAMA 362, você precisa de atender a ANP, né, 1920, aí, que tem que ser atendida para os coletores e refinadores. Além disso, você precisa ter um processo que permita, no mínimo, ser rastreado. Hoje a Luarte trabalha com 100% dos caminhões rastreados, para que realmente o cliente tenha segurança por onde esse óleo está indo, como ele está fazendo. Então a gente tem como acompanhar, monitorar todo esse óleo, aí, desde o momento que ele é realizado a coleta até o momento que ele chega à planta, passando pelas bases de armazenamento. E para isso, a estrutura que é necessária, ela acaba se tornando muito robusta, e também para poder atender em âmbito nacional, você precisa de uma equipe muito grande e bem treinada. A gente enfrenta desafios, por exemplo, para poder entrar numa indústria, né, quando alguém imaginaria que o coletor lá, que é a pessoa aí fundamental para a gente fazer esse processo, né, precisa de um treinamento de altura. Né? Mas algumas indústrias acabam exigindo aí que você siga algumas NRs aí e tenha treinamento para operação em altura, porque ele sobe algumas vezes no caminhão. Então, você precisa de uma equipe que esteja muito bem preparada e treinada e realmente uma estrutura física muito grande para poder atender todos os clientes de acordo com a legislação. Nossa, eu imagino o desafio que não é, porque na pouca experiência que eu tenho comparado com a sua nesse mercado, eu já vi várias formas de armazenamento desse óleo. Então, às vezes, realmente, ele está mais alto, hora ele está mais baixo, hora ele pode estar em situações de risco diferentes. E aí cabe vocês, no momento da coleta, fazer uma adequação customizada de acordo com a realidade do cliente. Não é pouco trabalho não, hein? Não, além de tudo, né, a gente vai encontrar, como você falou aí, tanques que eles estão enterrados. Tem algumas precauções que tem que ser tomada, né? Os coletores aí, eles realmente já são preparados para poder identificar, porque muitas vezes o óleo não está armazenado sozinho em um local, né? Às vezes ele está numa salinha e tem vários outros produtos que ele tem que ter atenção no momento de estar fazendo essa coleta. Então, a gente precisa do pessoal treinado, porque você encontra aí diversas situações durante a coleta. E para poder coletar desde a fazenda, né, até o grande centro, realmente você precisa de uma estrutura aí que seja muito flexível. E um alinhamento prévio, né, com o cliente para entender essa diversidade antes de você fazer um desdobramento aí na logística, né, que é sempre importante também, né? Não, ótimo lembrar, Jaque, porque realmente esse é um ponto difícil, né? Contrário de outros resíduos em que você pode programar, que você pode roteirizar a coleta, no óleo lubrificante não. Porque você não sabe quanto de óleo o posto de combustível A, B ou C tem naquele momento, mas você tem que passar lá para coletar. Você não sabe o quanto aquela concessionária acabou trocando, mas você passa para coletar. Então, hoje a Luarte procura também trabalhar com esses clientes, com contratos, para poder atender da melhor maneira possível e eu não ficar batendo lá toda semana no cliente, no gerador, para poder saber se ele tem óleo ou não.
e a estrutura de planejamento ela começa a crescer também. Mas isso é muito interessante, porque você hoje tem uma quantidade aí maior de coletores no mercado e às vezes você tem que realmente ter mais flexibilidade para atender os clientes de acordo com o que eles precisam. E é um resíduo que ele acaba querendo tirar logo do local dele, porque muitas vezes ele não quer armazenar uma quantidade grande de resíduo, né? Um posto de combustível não quer ficar com mais de um tambor lá de 200 litros de óleo lubrificante. Então você também tem uma frequência grande para passar. As fazendas também, muitas vezes a gente tem que ir lá e coletar onde o equipamento está, né? Não vai ser na sede da fazenda, então precisa realmente de alinhamento, precisa de conhecer a região para poder estar fazendo isso daí. Atender a região de São Paulo, né, é diferente de atender uma região lá que seja agro lá de Cuiabá, lá no Mato Grosso do Sul, outros estados aí que tem essa característica. Então, para cada centro de coleta, realmente a gente precisa ajustar a operação para que ela seja feita da melhor maneira possível. Nossa, que legal. Eu lembrei agora de uma visita que eu fiz em uma unidade que eles geravam o óleo lubrificante e eles colocavam num IBC. E aí, a missão de quem ia coletar esse óleo era arrumar um jeito, porque o caminhão não chegava próximo ao IBC, então tinha que ter uma tubulação bem extensa para o caminhão conseguir lá fazer a sucção do IBC. Então, eu fiquei aqui lembrando dos problemas operacionais que eu vi aí durante toda essa minha trajetória nesse mercado de gerenciamento de resíduo. Não, eu imagino aí que cada cenário que vocês não pegam aí. Eu fiquei imaginando aqui, passou um filme na cabeça, você falando. Não, muitas vezes, né, os caminhões aí acabam tendo que ter mangueiras, né, maiores. Por quê? Porque alguns clientes eles acham que o resíduo tem que ficar super escondido, né? E não pensam que alguém vai ter que ir lá para tirar o resíduo de lá. Então, às vezes você vai em alguns lugares, né, que tudo está na frente, o resíduo está lá no fundo, sem acesso, o caminhão não pode entrar e realmente a gente tem que estender a mangueira e isso gera problemas operacionais, né? A bomba está muito longe, demora mais para tirar o resíduo, a gente tem que ficar mais ali na frente do cliente, ocupando um espaço que a gente poderia sair mais rápido. Então, como a gente já falou de armazenamento, né, os clientes também precisam pensar nisso daí, porque o resíduo ele tem que sair de lá em algum momento, então é importante verdade. ter um acesso facilitado. Aí ele acaba gerando outros problemas de travar a pista dele lá para circular outros veículos, enfim, né? É um mercado aí enorme aí. Tem muito por isso a importância de ter um profissional da área ambiental com esse olhar para poder fazer a gestão e facilitar esse processo todo aí da remoção e do carregamento dos resíduos. E eu queria saber de você qual que é o volume de óleo mineral que é tratado. E será que você pode também falar um pouquinho desses números para nós, para que a gente possa conseguir visualizar? E qual que é o volume, né, de óleo mineral que deixa de ser tratado? Então, eu queria saber desses dois lados, o que trata e o que deixa de ser tratado. E o que a gente pode fazer para mudar essa realidade aí da reciclagem desse óleo, né? Não, vamos lá então. Se a gente pegar os dados de 2020, né, são dados da ANP, a venda de óleos acabados, aí, óleos lubrificantes acabados, ela foi na casa de 1,3 bilhões de litros. Né? Desse volume, existem aqueles óleos que a ANP considera que eu não tenho como coletar novamente, que é o que ela chama de dispensado de coleta. Poxa, quem são esses óleos aí? O óleo de pulverização agrícola, que a gente também produz e vende aqui, né? Ele é utilizado por pulverização, eu não tenho como ir lá e coletar esse óleo novamente. Óleo que eu vou misturar em alguns motores, né, eu misturo o óleo lubrificante ao combustível. Então, ele vai ser queimado ali junto com o combustível. Né? Então, em 2020, 290 milhões de litros foram considerados aí como óleo dispensado de coleta. Com isso, a gente ficou ali em torno de 1 bilhão de litros de óleo que seriam passíveis de coleta. Né? E no ano aí de 2020, a gente teve uma queda aí um pouco, a gente já vinha de um volume maior de coleta em 2019, mas devido aos efeitos da pandemia, circulação menor de veículos, o pessoal também não trocou com a mesma frequência aí, o lubrificante. A gente coletou aí, o setor todo coletou 455 milhões de litros. Mas vai falar, poxa, Murad,
Peraí, você me falou que tinha 1 bilhão passível de coleta e vocês coletaram 455, é isso? Nós coletamos 455, né? Porque nós consideramos que o óleo coletado é aquele que os coletores autorizados pela ANP, que devem prestar conta todos os meses do que coletou, do que processou, o refinador no caso, né, processou, todos esses dados são públicos, assim como a ANP também divulga quem é autorizado a coletar, e ela divulga também, inclusive, os caminhões que estão autorizados a coletar. Então, todo cliente, todo gerador, o pessoal aí de meio ambiente pode ir lá e conferir. Né? Será que esse caminhão que está vindo coletar o óleo lubrificante usado aqui na minha empresa, ele é autorizado? Pega o nome da empresa, vai lá no site da ANP, confere e verifique isso daí. Então, nós estamos falando que teriam outros 550 milhões de litros aí disponíveis para coleta. A gente ainda acaba tendo aquele óleo que não vai ser coletado. Por quê? Tem o pessoal que vai lá e não troca o óleo e usa como nos motores mais antigos, eu vou completar o óleo, né? Então a gente não troca o óleo, completa, só coloca um pouquinho de óleo novo lá e vai completando, né? Então, se a gente usar como referência aí alguns países que fazem muita coleta, a gente vai estar falando de 60%, 62% de coleta possível. Então, a gente deveria, aqui no Brasil, estar coletando em torno de 600 milhões de litros. Esses 600 milhões de litros, né, nos mostram que ainda em 2020 eu poderia ter mais 150 milhões de litros coletados. Então, isso daí é o que a gente estima que pode estar indo para o meio ambiente ou para destinos que não são aqueles autorizados, porque o único destino autorizado pela legislação é o refino. O óleo lubrificante usado, ele não pode ser enviado para outro destino, né? Então, nós temos ainda de potencial, com certeza, aí no mínimo mais 150 milhões de litros para coleta. E por isso que como você colocou aí, que é importante, né, o pessoal de meio ambiente estar muito sintonizado e conhecer isso daí, porque muitas vezes aí, principalmente nas empresas maiores, quem faz essa negociação é suprimentos. E eu vim de suprimentos, né, eu posso dizer, o objetivo de suprimentos lá é fazer a melhor destinação, do menor custo, é olhar o dinheiro, né? E muitas vezes ele pede para o profissional lá, que está na área de meio ambiente, dizer assim, homologue para mim quais são as empresas autorizadas para fazer essa coleta. E aí o profissional tem um papel fundamental. Ele precisa avaliar a empresa, mas não ficar só apenas na autorização de uma empresa de refino, não ficar apenas na autorização de um coletor que tem uma base. Se você está na Bahia e a única base autorizada dessa empresa é no Rio Grande do Sul, você tem que avaliar que caminhão ele vai fazer, porque o custo logístico dele vai ser alto para poder fazer essa coleta na Bahia e trazer esse óleo de novo para o Rio Grande do Sul, né? Então, você tem que avaliar quem é esse coletor que vai lá buscar. Na hora da homologação, é muito importante que tenham algumas condições aí que o profissional de meio ambiente coloque nesse escopo que vai para suprimentos, né, para que realmente a contratação seja feita e que traga garantia e segurança. Então, olhe, a Luarte hoje ela faz questão, além de ter um plano de atendimento à emergência, né, além de ter uma empresa que está aí para a Luarte ligar para qualquer acidente que aconteça, a Luarte tem um seguro ambiental também para resguardar o cliente, para cobrir qualquer, né, não preciso falar, vocês são da área de meio ambiente, aí principalmente, né, qualquer acidente ambiental com um resíduo classificado, ele tem um custo normalmente de remediação muito alto. Então é muito importante toda a segurança possível ser colocada nesse momento, né? A rastreabilidade do produto para saber realmente saiu, por onde ele passou, por onde ele não deveria ter passado e talvez passou, né? Hoje a gente tem limitação de circulação de alguns tipos de resíduos, onde eu tenho serra, onde eu tenho área de preservação, e tudo isso daí tem que ser verificado e as empresas têm que estar atentas a isso. Então a parte de homologação é muito importante. E aí vai desse lado do destino do óleo lubrificante. Então a gente poderia ter uma capacidade de tratar mais
existe disponibilidade, né? A Luarte ainda, mesmo Luarte tem disponibilidade na planta para poder tratar muito mais óleo do que ela trata hoje. A gente coleta aí acima de 150 milhões de litros no ano e tem capacidade para chegar a 220 milhões de litros. Então, nós temos capacidade para tratar, nós sabemos que tem óleo, mas é muito importante aí certificar que esse óleo não está indo para outros destinos. E aí a gente pode ter contaminação de solo e vai tornar o solo infértil, dependendo para onde se for destinado, né? A gente, de acordo com a Bioluc aí, que é a associação que representa o setor, né? 1 litro de óleo pode contaminar 1 milhão de litros de água. Você, de acordo com alguns estudos e divulgados aí pela CETESB, você tem, para cada alguns litros aí de óleo, você tem geração de metais pesados. Então a queima, que é um dos destinos aí que acaba acontecendo muito, né? Porque a gente não vê, né, matérias sobre vazou X milhões de litros de óleo lubrificante no rio A ou no mar, ou na situação A, B ou C, ou encontramos uma área de solo muito contaminada. Então, infelizmente, um dos destinos do óleo lubrificante usado é a queima. E aí a gente acaba gerando gases de efeito estufa e também colocando metais pesados que acabam indo para o óleo lubrificante com o atrito natural dos equipamentos, tá? Então a gente acaba gerando aí um lançamento aí de metais pesados na atmosfera, infelizmente. Então a gente sabe que tem 155 milhões de litros aí para ser coletados se eles já não estão sendo coletados e destinados de forma correta. Tá? Eu até ia puxar o tema aí dos impactos ambientais que são gerados com a gestão inadequada dos resíduos. Você até já adiantou, tem mais algum que você gostaria de complementar? Na verdade, os principais são esses, tá, Jaque? Água, solo e realmente o ar, né? A queima aí acaba prejudicando muito a atmosfera e aquela poluição que infelizmente a gente não consegue ver, né? Muitas vezes não é nem a pessoa que está lá comprando esse combustível adulterado, ele nem sabe que tem muitas vezes o óleo lubrificante usado lá. Por isso que a responsabilidade ela é muito grande do gerador, né? Que tem que compartilhar essa responsabilidade com alguém totalmente aí legalizado e que realmente esteja fazendo certo essa coleta e levando para o refino esse óleo. Então é muito importante os geradores terem essa consciência e buscarem homologar empresas responsáveis para fazer isso. É verdade. E um dos impactos também é que às vezes as pessoas não enxergam é que quando o óleo é disposto em solo, né, quando acaba tendo às vezes algum acidente também ambiental, ele acaba podendo chegar até o lençol freático. E isso inviabiliza o uso de vários poços de captação do entorno. Então você acaba perdendo qualidade da água subterrânea. E, poxa, imagina para você tratar a água subterrânea. Eu trabalho com isso. É muito difícil. E você nunca consegue, no final, obter a melhor condição daquela água. Ela nunca volta a ser o que ela era antes. É muito difícil. Então, uma vez que você causa esse impacto aí, não tem volta, né? Então, é realmente importante esse olhar crítico para fazer o gerenciamento adequado dos resíduos. Com certeza, e a gente sabe aí que a remediação para esses casos, né, são casos graves aí realmente, e aí importante também, né, já que você tocou nesse assunto, é entender, e o profissional de meio ambiente, inclusive perguntar para onde o refinador, se ele gera algum resíduo no processo produtivo, onde está a destinação desse produto. Porque se esse produto está indo para um aterro, se esse produto está indo aí para algum local que esteja na terra, pode ser um produto que, dependendo de como ele for armazenado ou o aterro que for utilizado, realmente pode acontecer isso que você falou. E aí são anos para remediar, e além de serem anos para remediar, você não vai ter o resultado que você tinha antes, né? Você não vai ter com certeza a qualidade, além do custo, né? Uma remediação aí de uma contaminação do lençol ela é muito alta. E assim, nesse tema de logística, né? Tem mais algo que possa ser dito aí sobre a logística do óleo lubrificante usado? Tem mais alguma complementação que você gostaria de fazer?
Eu acho que assim, a logística, né, do óleo lubrificante usado, além de fazer todo o bem para o meio ambiente, de evitar uma contaminação desse produto aí que é muito poluente, a gente economiza aí divisas para o país, né? Porque como eu falei, o Brasil não é autossuficiente nem no grupo 2, nem nos outros grupos de óleos lubrificantes, aí, óleos básicos lubrificantes. Então toda vez que a gente consegue coletar, trazer para o refino e colocar esse óleo novamente no mercado, a gente está economizando divisas. Um estudo aí do ano passado, né, mostra que o refino ele economizou aí na ordem de 300 milhões de dólares que foram evitados de importação aí por parte do Brasil. Então, além do lado ambiental, a gente também tem o lado econômico aí que é muito importante essa logística reversa do óleo. E muito importante também, já que as pessoas elas conheçam quais são os resíduos que elas estão gerando aí, né? Identifiquem e deem a destinação correta. Isso é fundamental, né? O cuidado, a segregação, a destinação, não só com o óleo, né? Hoje a Luarte também está operando aí, trabalhando na coleta e transformação e destino de outros óleos, de outros resíduos aí pós-consumo do setor automotivo. E para isso a gente precisa muito que o trabalho seja feito em parceria com o cliente, que ele seja feito aí com o gerador ciente das responsabilidades. Isso é fundamental para que a gente consiga fazer o melhor trabalho possível e realmente voltar com esse produto aí, que é o óleo básico, ao mercado, porque a gente pode refinar aí infinitas vezes esse óleo lubrificante. Então, muito importante o conhecimento por parte de quem é responsável por esse resíduo e procurar sempre, né? Procurar sempre conhecer, procurar sempre identificar o que está acontecendo. Muitas vezes também o óleo ele acaba não sendo possível de refino por contaminação. Muitas vezes nós fomos a alguns clientes em que eles diziam, não, nós não temos óleo aqui para poder fazer a destinação para o refino. E na verdade ele misturava tantos outros produtos, principalmente água, que ele contaminava o óleo lubrificante a um nível em que ele tinha que pagar para destinar um outro tipo de resíduo, enquanto ele não precisaria ter esse custo se ele realmente segregasse. Então todo o tratamento do óleo lubrificante, desde o momento em que ele é gerado, que ele é trocado, até o momento em que vai ser refinado, é muito importante aí o conhecimento e saber que tem muita legislação aí por trás, que tem muitas exigências, para que ele seja destinado da maneira correta e da melhor maneira possível. Excelente. E você poderia deixar assim, uma mensagem para os profissionais aí que estão no ciclo desse processo da logística do óleo lubrificante? Fazendo um resumo aí, né? Muito importante o conhecimento, muito importante saber o óleo lubrificante, o que está sendo feito aí na sua empresa. Muito importante, se você é responsável por esse resíduo, participar realmente do processo de destinação final desse resíduo, para certificar que tenha uma empresa autorizada, que tenha uma empresa que vai te atender de acordo com a sua necessidade. É muito importante você acompanhar todo o processo aí de geração de documentação até o final. Muitas empresas têm que ir lá todo começo de ano aí, fornecer para o IBAMA aí o certificado de destinação final desses óleos aí para poder se manter em dia com todas as exigências, né? E para isso é importante saber a estrutura para onde você está mandando óleo, né? Para você ter segurança realmente de quando eu precisar, né? Eu estou entregando óleo agora nesse começo de 2021. Lá no começo de 2022, quando eu precisar dessa documentação, eu vou conseguir essa documentação de maneira fácil, eu vou conseguir estar de acordo com o que a legislação exige. Então, tenha muita atenção, desde o momento de armazenagem, segregação, cuidado, ao momento de homologação da empresa que vai estar aí fazendo todo esse trabalho em parceria com a empresa, né, que vai estar sendo corresponsável por coletar, transportar e refinar esse óleo. Então, e
existem vários profissionais no mercado, né? A Luarte ela conta com uma estrutura de suporte para os clientes, então qualquer um que tiver dúvida, a gente tem vários canais aí para os profissionais entrarem em contato. A gente tem uma estrutura de suporte e pode ajudar aí, auxiliar durante todo esse processo para que ele seja feito da melhor maneira possível. Você gostaria de deixar aí algum canal de comunicação? Ou porque também, assim, é uma coisa que eu vou até falar junto com você aqui, que eu ia deixar para falar no final. Nós preparamos um material exclusivo para quem está no grupo de WhatsApp. Então, lá nesse material também vai estar os links das redes sociais, tanto do Portal Sustentabilidade quanto da Luarte. E aí vai viabilizar vocês, caso queira saber mais sobre esse tema, ou queira fazer a destinação correta desse resíduo e queira um orçamento. Então, tem lá todos os canais de comunicação também. Mas se você quiser complementar, fica à vontade. Eu acho que vocês podem entrar no site, lá vocês podem fazer a solicitação pelo próprio site da Luarte, né, luarte.com.br. O Luarte é com W, né, como eu disse, os irmãos Trescente, e Luiz, Wilson, Alberto e Renato Trescente, né, 4 irmãos aí que começaram essa indústria aí há mais de 45 anos. Então, o pessoal às vezes acha que é com U, às vezes acha que é uma multinacional, mas não, uma empresa 100% nacional, 100% brasileira aí, que está entre com melhor tecnologia no mundo, né? Então, entre lá no site, lá também tem o 0800 para coleta, a gente tem vários canais, pode entrar nas redes sociais aí, tem o Fale Conosco lá no site também. Fiquem à vontade, a gente vai atender vocês aí, vai tirar as dúvidas, vai poder estar trabalhando junto com vocês aí para dar a melhor destinação possível para o óleo lubrificante de vocês usado. Murad, muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Obrigada pelo seu tempo. Às vezes as pessoas veem a gente fazendo uma live e acham que é só esse momento, que não é. Tem toda uma preparação, tem toda uma dedicação do profissional que está aqui. Então, assim, eu quero agradecer muito por você ter disposto desse tempo, assim, por estar aqui com a gente, por estar aqui conosco. E muito obrigada, Luarte, por participar desse evento e por agregar tanto aí com a economia do país, porque não é só as questões ambientais, né? Vocês estão gerando mão de obra, vocês estão atuando aí, ainda mais num cenário como esse, de forma muito efetiva, né? Então, obrigada a empresa, obrigada a você. É uma honra ter vocês aqui conosco. Muito, mas muito obrigada mesmo. Estou muito feliz de poder compartilhar desse conhecimento que vocês têm, dos serviços que a empresa faz, porque eu já fui cliente da Luarte em outros momentos da minha vida profissional e eu conheço de perto o trabalho de vocês, então eu tenho muito orgulho de estar aqui, sabe, hoje, podendo mostrar um pouquinho desse trabalho para outros profissionais, né, que estão ou entrando no mercado agora ou que já estão nesse mercado aí há bastante tempo. Obrigada mesmo. Já queria agradecer tanto meu nome quanto o nome da Luarte, né? Eu acho que oportunidades como essa é que nos ajudam a tratar esse resíduo que talvez ele não tenha muito, o pessoal não tenha muita preocupação com ele lá, ou ele não tenha muita visão, porque muitas vezes ele é um resíduo de pouco volume, né? É um resíduo que muitas vezes tem várias empresas procurando. Então, oportunidades como essa para poder esclarecer, para poder compartilhar e multiplicar conhecimento, elas são fundamentais para que a gente possa trazer esses outros 150, 200 ou 300 milhões de litros aí que não vêm para o refino ainda para cá. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade aí de estar com você. A gente ficou muito feliz com o convite e de estar participando aqui. A gente está à disposição aí, tanto sua quanto do Portal Sustentabilidade, aí para outras oportunidades e também para todo mundo que está aí com a gente. Fiquem à vontade para procurar aí a Luarte e com certeza a gente vai poder auxiliar. Tá bom? Muito obrigado mesmo pela oportunidade, muito obrigado pelo convite. Um abraço. Eu vou deixar um recadinho com o pessoal e vou me despedir de você, então. Obrigada, viu? Se você quiser desconectar aí, fica à vontade. Obrigado, Jaque. Eu acho que eu não tchau, consigo te remover. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Eu acho que tem um xizinho aí. Aí. Pessoal, muito, muito obrigado pela participação de vocês. Mas eu quero deixar alguns recadinhos aqui antes de finalizar a live, tá bom? Amanhã
o evento continua e amanhã a gente vai ter aqui conosco a Joana Gonçalves, que ela é consultora comercial aí da Verdera, da Votorantim. E nós vamos falar sobre um tema que é muito legal também, que é o coprocessamento. Como você faz para poder gerar valor, agregar valor para os resíduos perigosos, né? Então vem com a gente amanhã para vocês entenderem um pouco desse mercado também. Aproveita essa oportunidade de ter uma empresa atuante, que vive isso no dia a dia, com uma profissional super qualificada que vai compartilhar dessa experiência também conosco aqui. Então amanhã às 18 horas vamos ter aí a sequência do intensivão do gerenciamento de resíduos. E para quem ainda não entrou no grupo de WhatsApp, ainda dá tempo, tá bom? O site aí para você se inscrever é o portal sustentabilidade.com/inscricão, sem acento, tá bom? Então, vocês já podem entrar lá, faça a sua inscrição. Quando confirmar a sua inscrição, vai ter lá a oportunidade, assim, ingressar no grupo de WhatsApp. Você clica nele que você vai ser direcionado lá para o grupo de WhatsApp. Por lá vão ter informações, toda hora a gente vai estar atualizando as informações do evento, tá bom? E além disso, vai ser liberado informações complementares e exclusivas, que somente quem está no grupo vai ter acesso. Então não perca essa oportunidade. E para quem está no grupo, permaneça no grupo até o final do evento. Porque aconteceu muito isso. A gente começou a compartilhar os materiais bem bacanas lá. E aí depois o pessoal foi saindo do grupo e pedindo material. Fica muito difícil para toda a equipe do portal gerenciar individualmente cada pessoa e ceder esse material individualmente. Então, de antemão, eu quero pedir para que vocês permaneçam no grupo, tá bom? Espero o evento acabar para vocês saírem, ou se quiser permanecer lá para uma próxima oportunidade, mas não saiam do grupo. Aproveita essa oportunidade, tá bom? Para ter acesso a esses materiais. E aí, quem não entrou ainda dá tempo. Tá? Fica tranquilo. Queria pedir para vocês colocarem aqui no comentário qual foi o aprendizado que vocês tiveram hoje com esse tema, logística reversa do óleo mineral. Então, eu queria muito saber de vocês qual foi o aprendizado de hoje. A live vai ficar salva aqui no Instagram do Portal Sustentabilidade por 24 horas. Então, amanhã, quando a gente começar a live sobre o tema de coprocessamento, a gente vai tirar essa live do ar e vai entrar com a live vamos entrar ao vivo com a live com o assunto de coprocessamento, tá bom? E aí eu queria muito pedir para vocês ajudarem a gente a compartilhar o evento, para que outros profissionais também tenham acesso a essa informação e tenham a oportunidade de explorar um pouco mais desse mercado de resíduos. E aí, peço para vocês, compartilhem nas redes sociais de vocês, marque o Portal Sustentabilidade, tá bom? Eu acho que juntos aí a gente consegue ter um alcance muito maior. Marque aí nos comentários outras pessoas que vocês gostariam de convidar para o evento. E muito obrigada pela audiência, pela participação de vocês. Estou muito feliz porque eu vi aqui várias regiões do Brasil colocando os lugares que vocês estão, né, conectando daqui. Então está tendo uma abrangência muito grande. Quero parabenizar aí eu vi alguns secretários de meio ambiente de alguns lugares também. Quero parabenizar pelo engajamento no tema, que é um assunto muito importante. Isso dá esperança para nós de uma gestão melhor. E assim, qualquer dúvida, deixa nos comentários. O canal de comunicação está aberto aí no direct do Instagram. Se precisar também, tiver alguma dúvida sobre o evento, vocês podem chamar o administrador do grupo do WhatsApp. Todo o suporte vai ser fornecido. Muito obrigada e espero vê-los amanhã. Um grande abraço.